Pessoal, bom dia, uma linda quinta-feira para vocês. Eu resolvi fazer essa live hoje é uma live diferente que eu quero falar sobre doença, né? Faz uma semana que eu tô ensaiando para conversar sobre isso. Eu fico imaginando assim, quando a pessoa fala que tem uma mãe acamada, um pai acamado, uma tia doente, um filho doente, acamado, que precisa de todos os cuidados necessários, a gente nunca imagina o que é isso. Porque quando a gente está do lado de fora, a gente não vê o que acontece dentro de quatro paredes, o que acontece dentro de uma família. E hoje, com 50 anos, eu fico imaginando quantas pessoas chegam em mim: ai, Érica, eu tenho filho acamado, não posso trabalhar, a minha mãe ficou doente, está acamada, precisa de mim. Enfim, alguma pessoa sempre tem um parente, ente querido, que está doente e precisa de todos os cuidados necessários, né? E a gente, quando tá do lado de fora, a gente não vê, a gente não imagina o que acontece. A dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, o querer poder ajudar aquele ente e não conseguir. Porque eu vou ser sincera para vocês, doença é uma coisa que não existe dinheiro que pague para a cura. Por mais que você pode ser milionário, mas ela não para a cura. O único que pode curar hoje, se você ter fé, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim cura, ele liberta, ele dá o refrigério, ele é a base, ele sustenta. Quando tudo o que você pensar pode estar perdido, Deus vem e te mostra: eu estou aqui. E nessa minha caminhada, eu tive que desacelerar meu procedimento de vida. As minhas festas eu tive que desacelerar. Amo o que faço, sou apaixonada pelo que eu faço. Só que hoje me traz a vocês o seguinte: o que é um AVC? Quando a pessoa não está presente. Você já imaginou o que é essa tal doença AVC? Que muitas das vezes deixa sequela na pessoa, muitas das vezes leva à morte. Você parou para ver, pensar, o que é um câncer? O que é uma demência? Um delírio? Mal de Alzheimer? São doenças que a gente escuta muito, só que a gente não tem noção o que significa isso. A gente não tem noção a proporção disso. E é o que eu falo, eu sempre fiquei de fora disso tudo, não imaginava o que é. Você vê, 8 de fevereiro deste ano, a mãe teve um AVC, ficou com sequelas. Não foi um AVC tão grave, mas ficou com sequelas. Daí 2 meses, que ela é teimosa, todo mundo sabe, ela caiu. Ninguém tem ideia de o que ela fez para cair e quebrar um fêmur. Passou por uma cirurgia. E desde então, Cris, você teve AVC, eu sei, minha amiga, o teu sofrimento também. E desde então, a gente muda o ritmo de vida, porque é uma pessoa que ficou acamada e que precisa dos cuidados. Aí eu corri atrás para saber o que é um AVC.
é onde que muitos nervinhos da cabeça da gente paralisa, não funciona mais. Aonde o braço morre, a mão morre, a perna morre. Vem somente com muitos remédios. Muitos remédios mesmo, que vocês não têm noção. A quantidade de remédio que tem é só quem passou, né, Cris? Que sabe a quantidade de remédios que se toma. E o procedimento de um AVC, ele é demorado para a pessoa recuperar. Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E o que me chama muita atenção? Tem AVC que a pessoa volta, fica com sequelas, mas volta a ter suas atividades. Umas conseguem ser rápidas, outras não. Mas sabe o que é o pior disso tudo? Dependendo da idade da pessoa, dependendo do grau do AVC, a pessoa cria uma certa demência, esquecimento, alucinações. A pessoa tá lá, ó, o bicho tá me mordendo. Não, mas o bicho me picou. Olha lá, eu tô com o corpo todo picado de bicho. Então, dá um delírio na cabeça da pessoa. Então, hoje eu tiro o meu chapéu por uma cuidadora, por uma enfermeira, que muitas das vezes é uma classe que não é valorizada e um salário muito pequeno. Porque a pessoa, quando tem um AVC, que ela fica acamada, ela é totalmente dependente de você. Para, ao acordar, abrir os olhos, você sentar, você trocar, você dar remédio, você dar comida. Porque a língua também fica meia paralisada, a pessoa não consegue mastigar igual ela mastigava, a pessoa não consegue comer igual ela comia. Tem tipos de carne que a pessoa engasga, até aqueles comprimidos grandes, a pessoa engasga, que você tem que cortar no meio. A pessoa, para tomar uma água, ela engasga. A pessoa, para se equilibrar, você tem que segurar, senão ela cai. Por quê? Porque só o lado que funciona, o outro lado não funciona. Foi o que eu falei, somente com fisioterapia, tratamentos. Ela passa por psicólogo, porque precisa. Ela passa por uma fono. É fisioterapia de braço, de perna, de cabeça, de tudo. É constantemente médicos, um atrás do outro. Durante 6 meses, aquela correria de médico. Por quê? Para ver qual o grau que tá o AVC. Para ver como que tá, se tá tendo evolução, se não tá. Mas o mais triste de tudo, a pessoa olha para você e fala assim, não, mas eu já tomei teu remédio. Não, eu já comi. Não, mas tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, é um alerta que eu tô fazendo, porque muitas das vezes as pessoas, nós cuidadoras, ela não, tipo assim, como eu posso dizer, no meu caso, minha mãe, muitas vezes a gente não desabafa, a gente não fala, a gente não tem amigos, a gente não tem ou compartilhar com as pessoas. Eu imagino, Cris, o que você passou e tendo que cuidar da sua mãe, né? Então eu acho assim, muita família, toda família tem problema. Mas hoje eu percebi que o problema de doença é o mais grave. Muitos ali cuidam dos seus entes queridos sem ter um recurso. Porque você tem que trabalhar, você tem que correr, é a hora do almoço, é a hora do banho, é a hora do remédio. E você tem o serviço, que você não pode abandonar teu serviço. Porque que jeito que você vai se sustentar? Porque hoje nós não temos recursos. Um salário de um aposentado, R$1.500, faz o quê? Você compra fralda, protetor, remédios, e a alimentação que a gente tem que adequar. Porque foi o que eu falei, o AVC hoje, para você ter uma ideia, dependendo das sequelas que ele dá em você, não é qualquer coisa que você toma, não é qualquer coisa que você come. E pessoas de idade é o que mais sofre. E principalmente essa demência. Que coisa triste, né? A demência, o esquecimento, a pessoa delirar,
A pessoa, não, mas ó, o cachorro veio aqui, ele me lambeu, ele pulou acima de mim. Mas que jeito? Não, tá chovendo aqui na minha cama. Gente, mas nem chovendo tá. Então, é tipo assim... O que eu posso dizer? É muito triste essa doença AVC. E mais triste ainda é o tal do mal de Alzheimer, né? Que eles falam, né? Gente, que doenças tristes. Doenças tristes. E eu tô no processo hoje de aprendizagem. Tá fácil? Não, não tá fácil. Porque o meu ritmo mudou, a minha vida mudou. Pra quem saía 6 horas da manhã em casa e voltava 10 horas da noite em casa, às vezes nem via meu pai, passava 2, 3 dias sem ver o pai, sem ver a mãe. Hoje eu levanto mais cedo ainda, porque antes de eu vir pro trabalho, eu preciso deixar tudo pronto. Trocar da ela, remédio, deixar o café da manhã dela para ela comer, alimentar ela, porque eles não conseguem comer, não conseguem andar, né? Deixar o café da manhã pro pai, sabe? Aí, tipo assim, às vezes fala assim, ela não consegue. Não, não consigo responder mensagem todos os dias, todas as horas, não consigo mesmo. A vida da gente muda. O horário do meio-dia às 2 horas eu não atendo mais, porque eu tô lá cuidando deles. Pra quem ficava até 10 horas da noite no buffet, não, deu 6 horas, tem que ir embora, porque 5h30 da tarde eu tenho que preparar o café deles. Então, o que eu falo, gente? Não joga pedra, não critica ninguém. Porque hoje eu vivendo o que eu estou vivendo é uma experiência. Às vezes é uma experiência que Deus falou assim pra mim, desacelera, para. Às vezes foi porque eu quis, porque ela quis. Às vezes é Deus mostrando pra mim desacelerar. Lembrar que eu tenho família, lembrar que eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho pais. Lembrar que a vida família é tudo hoje. Ficar com o seu pai, ficar com a sua mãe, não tem preço melhor. Durante 29 anos, essa é a minha correria de buffet. E hoje eu tive que desacelerar. Passar a cuidar dos meus pais, que a vida inteira cuidaram de mim. Mas o meu alerta é o quê? Quando você tiver alguém que esteja com alguma pessoa doente, que está com AVC, não importa que seja, a pessoa que sofreu um acidente, e principalmente os idosos, dá atenção para eles. Eles querem falar, eu sei que a vida da gente é corrida, porque a gente tem minutos, horários, a gente trabalha contra o tempo. Mas se a pessoa quiser conversar, perde 5, 10 minutinhos o conversar. Por isso que muitos idosos hoje entram em depressão. Porque eles ficam naquela casa, naquele mundinho. Eles ficam, não tem ninguém para conversar. Não tem ninguém para desabafar. Então, o serviço é bom, as contas vêm, a gente precisa pagar sim. Mas um amor, um afeto é tudo hoje. Eu sei o atraso. Meia hora, o pai já fica, nossa, cadê a Erika? Quer comer o café? A Erika não vai chegar? Já tá na hora de fazer meu café. O que é uma demência hoje? O dinheiro não paga a saúde. O que é o esquecimento? Você pode ser milionário, mas a hora que a doença bate na sua porta, você não consegue fazer nada. Você não vai conseguir pagar. Por quê? É tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo do Senhor. É tudo no tempo do Senhor. Então, quando você tiver alguém que esteja passando por enfermidade, ore, clame a Deus. Não desista dos seus sonhos, não desista das suas lutas, mas não desista da sua família. Quantos filhos eu vejo que não aguenta cuidar dos pais? Pega os pais e coloca numa casa de repouso. Casas de repouso são bom. Mas você já parou para pensar se você catar sua mãe e seu pai, colocar numa casa de repouso? Você já parou para pensar o que será que vai passar na cabeça deles?
fui esquecido, fui deixado pelo meu filho, que eu dei a vida, que eu lutei, que eu criei. Hoje meu filho tem tudo e eu tô numa casa de repouso. É onde vem a tristeza. Muitas das vezes o idoso, ele não morre por doença, ele morre por tristeza. Porque filhos, existem filhos bons, como existem filhos muito ingratos. Tem filhos que às vezes passam uma semana, 2 semanas, sem falar um bom dia pro seu pai. Quantas vezes eu vejo filhos matando os pais? Sabe, eu não sei o mundo que a gente está vivendo hoje, eu não sei qual é o propósito de Deus. Mas se você tiver condições de trabalhar e cuidar dos seus pais, cuide. São seus pais. Não sei se... Bom, pra mim eles são minhas vidas. É minha vida, meu pai, minha mãe, meus filhos, minha família que eu construí. Então, tipo assim, gente, se a pessoa tiver um mal de Alzheimer, vai dar trabalho sim. Muito. Tiver esquecimento, vai dar trabalho sim. Tenha paciência. Brinca. Nossa, às vezes fez uma coisa errada. Dá risada. Brinca. Não demonstre nervoso, né? Não demonstre raiva, não demonstre tristeza. Apenas brinca. Por quê? Eles voltam a ser criança. Eles voltam a ser criança. Às vezes eu dou banho na minha mãe, ela me pega e molha tudo, gente. Vocês não têm noção, ela pega o chuveiro e me molha tudo. E dá risada. E dá risada. Eu dou risada junto com ela. Vou matar? Vou ficar brava? Não vou. Não vou. Então, eu tô pedindo assim. Eu acho que até hoje vocês só verem eu postando festas, trabalho. Às vezes eu fico indignada com alguma coisa e posto. Mas você sabia que o compartilhar com alguém, além de tirar aquele peso de dentro de você, você sente uma paz muito grande? Como eu vi o pastor Romildo, que sofrimento com a mãezinha dele com câncer. Que sofrimento. Hoje está com 9 dias que ela partiu, foi para os braços do Senhor. Eu tô com uma amiga minha, teve um AVC, tá com 2 meses e meio. E o AVC dela foi tão grave, que ela ficou acamada e com sequelas muito fortes ela ficou. E em vez de ela melhorar, ela não melhorou. Ela começou a ter sequelas, tá piorando o estado dela. Piorando. A cada dia que passa. E quando foi essa semana, descobriu que tem câncer. E nem passava pra cabeça que tem câncer. Então eu acho assim, são doenças brutas, violentas, sabe? Mas quando você tiver algum amigo que esteja passando por esse tipo de processo, não julgue a pessoa não, ore pela pessoa, clame para Deus dar sabedoria, saúde, porque a gente precisa ter saúde para que a gente possa cuidar dos nossos entes, né? A gente tem que ter saúde. E é aquilo que eu falo, AVC, câncer, demência, delírio, são coisas que nunca imaginei, nunca tive ideia, nunca quis saber, nunca tive interesse. Então, quando a pessoa chega num certo ponto e isso entra na vida dela, muda sim, gente, e muito. Só que assim, a única dificuldade é o quê? A gente não tem ninguém que possa te ensinar a lidar com esse procedimento, né? A gente não tem. Então a gente aprende o quê? A cada dia, cada minuto, a cada segundo a gente aprende sozinho. Com os tombos, com o choro, com as loucuras, com o desespero. Será que eu vou dar conta? Vai. Você sabe por que você vai dar conta? Que Deus segura a sua mão. Deus te fortalece, Deus te guia, Deus te orienta. No começo foi difícil, muito difícil, muito difícil. Hoje
tô tentando fazer o que eu posso. Deus tá vendo tudo que eu tô fazendo. E não é um, são dois, né? Pai e mãe. Mãe com 75 e pai com 90. Sabe? Então, às vezes, por mais cansada que você esteja, eu chego, eu sento, eu vou conversar. E hoje eu sou o espelho para muitas pessoas também. Me considero uma guerreira, sim, trabalho muito, emprego muito, amo o que eu faço, sou amiga de todos. Eu não tenho inimigos. E eu sempre, quando eu vou para a igreja, ou mesmo nas minhas orações à noite e dia, eu coloco todos que eu conheço em minhas orações. Principalmente os acamados, para que Deus possa dar forças. Então, gente, o que eu posso dizer para você? Se você ter uma pessoa com enfermidade na sua casa, cuide com amor e com carinho. Não chega nervoso do trabalho e desconte na pessoa. Não chega irritado e desconte na pessoa. Cuide. Então, essas pessoas são de idade. Eu vejo cada caso por aí. Às vezes eu dou risada, às vezes eu choro. Mas cuide. Principalmente se aquela pessoa está acamada, precisa de você, ela fica esperando o sol se pôr, porque eles perdem a noção do horário, né? Para você chegar a dar um beijo, um abraço. Gente, eu abraço tanto minha mãe tá nervosa, eu beijo tanto minha mãe. Coisa que quando eu era adolescente, eu nunca tive um abraço. Eu nunca tive um beijo, porque minha mãe foi criada naquele sistema antigo, bruto, né? Não tinha amor. Ela começou a trabalhar muito cedo. Ela não teve amor de pai e mãe. De pegar no colo, brincar, assistir uma televisão, sair, sentar. Não teve. Porque os antigos, eles trabalhavam muito para poder sustentar os filhos, né? E meu avô e minha avó, eu lembro, eram 10 filhos. Então não tinha como cuidar de todo mundo. Só que eu acho assim, dê o amor que você nunca deu. Quando você sentir no coração de ligar para alguém, ligue. Quando você sentir no coração de falar, eu te amo, fale. Não importa se é homem. Hoje eu aprendi até para meus fornecedores, para meus amigos, ó, eu amo você, tá? Ó, eu te amo, viu? Então, expresse o seu sentimento pelas pessoas. Não guarde aquilo que você precise falar. Porque hoje você está aqui. Daqui 5 minutos você não sabe se você vai estar. Se você está com raiva, com ódio de alguém, perdoa. A pior coisa na vida é a pessoa partir, você saber que você fez mal para essa pessoa, saber que você está brigado para essa pessoa e você não conseguiu pedir o perdão, a desculpa. Você vai ficar com esse trauma pro resto da sua vida e a pessoa que morreu sem o seu perdão, sem a sua desculpa, sem o seu abraço, sem o seu carinho. Então, se você tiver com raiva de alguém, às vezes o orgulho bate mais forte, né? Ah, não, me magoa. Nossa, gente, vocês não têm noção quantas pessoas me magoam, quantas pessoas me destroem. Às vezes eu vejo mensagens assim no meu celular que destrói. A pessoa não fez por maldade, mas destrói você. Então, viva hoje, viva com amor, viva com o que você tem. Abrace, ame. Se você precisar falar com alguém, fale. Fale mesmo. Porque Deus é maravilhoso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu mudei praticamente 100%, eu mudei 80%, eu mudei já. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. Aprendi, às vezes, as pessoas me atacar com palavras, aguardar, engolir, chorar. Chore, não tenha vergonha de chorar. O chorar você desabafa. Chore, fale, mas ame. Ame quem você tiver que amar. Abrace quem você tiver que abraçar. Tenta não fazer nada de errado, tenta fazer o certo, porque por mais que existe a justiça dos homens, que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, a justiça maior é do nosso Senhor, nosso Deus. Ele sim, ele é o juiz,
Ele é o médico, ele é o responsável pela sua vida. Se você estiver passando com um problema, não fale os seus problemas para ninguém. Como o Senhor fala sempre, a sua casa é a sua casa, o seu problema é o seu problema. Entra no seu quarto, converse comigo, me chama, eu vou te orientar, eu vou te seguir, eu vou te guiar. Ninguém tem que saber dos teus problemas, ninguém tem que saber da sua vida. Clame somente ao Senhor, para que Ele possa te dar sabedoria e lhe ajudar. E principalmente aquilo que eu falei para vocês. Se você tiver uma pessoa com AVC, precisando de você, se você tiver uma pessoa com demência, com esquecimento, mal de Alzheimer, não judia dessa pessoa. Aprende, abrace. Abrace e dê o amor que você consegue. Passe carinho, passe amor, passe tranquilidade para essa pessoa. Como eu disse no começo, eles voltam a ser crianças. Mas a partir do momento que você passe o amor para a pessoa, tudo flui. Então hoje eu sei, quando a pessoa fala, nossa, fulano teve AVC. Nossa, fulano tá com mal de Alzheimer. Nossa, fulano tá doente. É triste a doença vir. Ah, a pessoa tem câncer. Então, gente, a doença, ela vem. Ela vem, ela não marca hora, dia. Ela vem de repente. Então, a única coisa que eu peço hoje, que é o que eu tô passando, aprenda a viver hoje, aprenda a amar hoje. Não deixa para fazer o amanhã ou ontem, sendo que você pode fazer hoje. Faça, se liberte. Tá magoado? Vai pro joelho orar, tira essa mágoa do coração, porque a mágoa é uma coisa que faz uma ferida e ela vai só crescendo. A partir que você perdoar, a ferida é cicatrizada. A cicatriz não vai sair da sua pele, não vai sair da sua cabeça, mas vai te aliviar. Então eu só peço isso. Ame o hoje, faça o hoje, seja diferente. Ah, fulano fez tal coisa, o problema é de fulano. Ah, fulano, o problema é de fulano, não é o seu problema. Seja diferente, use a cabeça, faça a diferença. E principalmente dê valor no seu pai e na sua mãe. Ame com todas as forças o seu pai e sua mãe, por mais ruim que eles sejam, porque tem uns pais que só por Deus. Mas ame, ame, ame de todas as maneiras. E quando você tiver algum amigo que tenha a família dele passando por uma enfermidade, não critique, não julgue. Ore, ore e não se afaste. Ore, que no momento da doença é a hora que mais a gente precisa de um amigo, de um parente. Não adianta a hora que morrer lá no cemitério, não. Pode ficar na sua casa. Porque enquanto a pessoa estava viva, você não foi capaz de passar uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa. Então, eu te peço nessa manhã, mude os teus pensamentos, mude o teu jeito de agir, mude a sua cabeça e passa a amar. Amar. Tá com ódio, perdoa. Tá com raiva, perdoa. Para que você possa ter paz interior. Somente isso. AVC, demência, mal de Alzheimer são coisas tristes. Câncer é coisa triste. Muito triste. O sofrimento dói na alma. Mas para Deus é nada impossível, né? Ai, consegui falar, né, gente? Consegui, porque fazia uma semana que eu tava ensaiando para falar, nunca dava certo. Mas hoje eu criei coragem e resolvi falar. Hoje eu posso dizer, minha mãe tá bem cuidada mesmo. Só quer ficar saindo. Para quem a vida inteira saiu, né?
Eu só não consigo ficar 24 horas lá o tempo todo, bem que eu gostaria, mas eu não consigo, porque agora final de ano é muito corrido pra gente, tem muito trabalho. E o pai, né, que precisa de todos os cuidados necessários também. Então ame, tá, gente? Ame papai, ame mamãe, ame os filhos, ame o marido. Você tem amigos, seja te magoou, peça perdão, converse, diálogo. Se alguém te feriu com palavras, vai lá e fala, ó, você me feriu, não gostei da sua atitude, não gostei do teu jeito, tá errado. Corrija, como eu também tenho que ser corrigida, como eu às vezes tenho que ser perdoada. Porque muitas vezes as coisas eu falo também, às vezes eu magoo também. Mas nada é impossível. O diálogo hoje é todo, entre todos, tá? Então ame. E se você estiver doente, corre pro médico, faça exame, se cuida, faça o seu tratamento, mas não deixe de cuidar de você. Eu mesmo sendo aqui do outro lado, pode ter certeza, cada um que está na minha página, cada um que me conhece, eu amo a todos. E todos os dias eu oro para o Senhor abençoar em saúde, financeira, em tudo. Todos, independente de quem seja, amigos, inimigos, não importa. Eu oro para todos. Que Deus possa abençoar essa linda quinta-feira chuvosa, que hoje está gostoso, né? Mas vamos voltar aos trabalhos. Uma excelente manhã para todos vocês.